Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o tema da semana 5 aí do bloco de vocês. Nós vamos falar sobre a formação do povo brasileiro, da sociedade brasileira, né? Quem que faz parte dessa formação? Primeiro a gente precisa lembrar que tudo que a gente faz, tudo que a gente vive tem influência das pessoas que fazem parte, né, que fizeram parte, que fazem parte ainda da nossa sociedade. Então, a nossa cultura, as nossas danças, a nossa religião, a nossa forma de vestir, de falar, a nossa culinária, os alimentos que a gente produz e que a gente consome. No nosso caso, por exemplo, a língua portuguesa pode ser um grande exemplo dessa mistura de culturas que formou a nossa sociedade. O português que a gente fala aqui no Brasil, ele é um pouco diferente do português de Portugal, né? Nós herdamos essa herança da língua, mas o Brasil foi um país que teve tanta mistura de povos diferentes que a língua portuguesa no Brasil, ela também sofreu algumas modificações. Então nós temos palavras de origem africana no nosso português. Nós temos palavra de origem indígena no nosso português, coisa que não acontece no português lá de Portugal. E além disso, dentro do território brasileiro, que é muito grande, sofreu influência de vários outros povos, inclusive povos da própria Europa, né, com outras línguas que chegaram no Brasil, que deu uma diversidade também ao nosso português, que é o que a gente chama dos sotaques, né? Cada estado, cada região do Brasil possui alguns sotaques, algumas palavras diferentes que são herdadas desses povos, dessas outras culturas que chegaram no nosso país. Então o Brasil, a gente considera ele um dos países mais miscigenados. Miscigenado é a característica da miscigenação. A miscigenação é um fenômeno de mistura de povos, culturas, etnias que vai formar aí uma determinada sociedade. E o Brasil sofreu essa mistura. Então a miscigenação é a mistura de povos, culturas, etnias que vão formar uma futura sociedade. Então nós vamos falar dos três principais grupos que formam a sociedade brasileira, a população brasileira. Primeiro, os povos indígenas, né? Os povos indígenas é o grupo, assim, na minha opinião, o grupo mais importante da formação da nossa população, né? É aquelas pessoas que já estavam no Brasil quando os portugueses chegaram, né? Então, essa ideia do descobrimento, ela é um grande mito, na verdade, né? Porque é impossível você descobrir um lugar que já era habitado, né? No nosso caso, pelos povos indígenas. Então, a população indígena, ela sofreu muito e ela ainda sofre desde o descobrimento descobrimento, né, entre aspas, do nosso país. A população indígena, ela é muito... ela recebe um fetiche muito grande no sentido da imagem do índio, né? As pessoas que não procuram, procuram estudar e entender a população indígena, tem aquela imagem, né, do índio lá no meio do mato, muitas vezes sem roupa, cheio de pena, cheio de elementos aí que são característicos, né, quando a gente pensa em índio, que vive só lá no mato, que não tem contato nenhum com a cidade, com a sociedade. E isso é uma coisa que ficou no passado, né? Da mesma forma que nós vamos evoluindo à medida que a sociedade vai evoluindo e que são introduzidos elementos mais avançados, elementos mais tecnológicos, os povos indígenas, essa população indígena, ela também vai evoluindo, né? Claro que nós temos ainda algumas tribos que são totalmente isoladas, que vivem totalmente em função ali da própria natureza, mas a maior parte dos povos indígenas, isso não é só no Brasil, mas em todo o mundo, precisou se adequar à sociedade que a gente vive. Porque se isso não acontecesse, mais pessoas iriam morrer, né? A população indígena no Brasil, ela foi dizimada quase que por completo,
né? Foram milhões de pessoas, milhões de indígenas que morreram desde o descobrimento do Brasil por conta dessa ganância, né, de ocupar o território, de pegar os recursos naturais, que começou, né, com os portugueses, mas a população brasileira, a partir de então, começou a dar sequência a isso, né? Os povos indígenas foram os primeiros escravizados do nosso território, não foram os africanos, né? Os africanos vieram depois, mas quando os portugueses chegaram, a primeira mão de obra escravizada foram os povos indígenas, tá? Então a gente tem que quebrar com essa visão de que o índio, né, a população indígena é aquela população que vive isolada lá no meio da floresta, que vive uma cultura super antiga, né, do nosso ponto de vista. A gente tem que quebrar com essa imagem, né? A maior parte da população indígena é uma população super ativa na nossa sociedade. Nós temos governantes, né, deputados, vereadores que são de origem indígena, nós temos médicos, advogados, são pessoas que são atuantes na nossa sociedade e lutam pelos direitos dessa população que, infelizmente, a cada ano vem perdendo terras, vem perdendo direitos, né, por conta aí de governos que não valorizam essa origem, essa história, tá? Então esse é só um pouco do que foi a população indígena e da importância dessa população para nossa sociedade, tá? O outro povo é o povo africano, né? A população africana, ela trouxe pra gente uma série de benefícios que a gente muitas vezes não entende, né? Vários elementos da nossa culinária só são possíveis por conta dos povos africanos, elementos da nossa sociedade, da nossa cultura, a religião, vários fatores, né? E os povos africanos, eles vieram para o Brasil escravizados, né? Eles foram retirados lá da sua terra e vieram para o Brasil para trabalhar de forma escravizada, né? Então, foi um começo muito complicado. Esse período da escravidão no Brasil é um dos períodos mais tristes, assim, né? O Brasil foi um dos últimos países a abolir a escravidão no mundo. Então isso é um dado muito triste. Nós ainda temos, sim, uma grande dívida com essas pessoas. Elas não foram introduzidas na sociedade após o fim da escravidão da forma adequada. Então, a gente tem sim uma grande dívida com essa população e eles foram muito importantes para a formação da nossa população. E por último, a gente tem um grupo, né, que a gente chama aí dos imigrantes, que é a grande contribuição europeia e também de outros lugares, mas principalmente europeia, para a nossa população. Claro, primeiro os portugueses que chegaram aí no período do descobrimento. Então é uma população imigrante que foi uma das bases do início da nossa sociedade, né? Os portugueses, os índios e os negros vindos lá da África. Então esse é o tripé da nossa sociedade. Mas depois, ao longo da história, chegaram também outros grupos de imigrantes, né? Quando a escravidão foi abolida no Brasil, a mão de obra ela também precisou ser substituída. Claro que agora não mais escrava, uma mão de obra assalariada, que entendia ali do trabalho no campo. Então, vários grupos de vários países chegaram no Brasil. Chegaram alemães, espanhóis, italianos, franceses, holandeses. Tiveram também alguns grupos da Ásia, coreanos, japoneses, chineses, né? O Brasil tem uma população asiática, de origem asiática também muito grande. Então, esses povos europeus, asiáticos, né, de vários lugares aí do mundo, contribuíram muito para a formação da nossa sociedade, da nossa população. Então, essa foi um pouquinho assim da história da formação da sociedade, da população brasileira, que é uma população muito misturada, muito miscigenada, e isso só traz pontos positivos, né?
Por conta disso, a nossa cultura é uma das mais ricas e mais diversificadas do mundo. A gente tem uma diversidade também da fisionomia das pessoas, o que é também muito bacana, né? Então, para a gente poder entender a importância de diferentes culturas, diferentes etnias, diferentes cores de pele, de cabelo, de altura. Então, isso é muito importante a gente entender e aceitar, tá? Então, tendo dúvida, podem me chamar, prestem atenção, façam com carinho essa atividade, que ela é muito importante, beleza? Qualquer coisa é só me chamar e até a próxima.